Glória a Deus. Aleluia. Quem tiver suas Bíblias, abre sua Bíblia no livro aos Romanos, no capítulo 6, 23. Por reverência à palavra de Deus, fica com todo o pé. Glória a Deus. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Glória a Deus. Que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Sentai todo no seu lugar e glorifica ao Senhor. Aleluia. Eu estava ali sentado no meu lugar e a nossa missionária, ela estava aqui falando sobre as pessoas que praticam as coisas que não agradam a Deus, e muitas pessoas querem consertar aquela pessoa. Aleluia. Fica dedurando um, dedurando outro. Mas eu quero dizer para cada um, do jeito que o Pai ele repreende o seu filho que ele tanto ama, assim é o Senhor que me repreende e a ti repreende. Aleluia. Como é bom a gente ouvir aquilo que a gente gosta. Aleluia. Mas Deus tem um jeito dele, né, minha pastora, de repreender a cada um. Ele repreende uma pessoa através do louvor. Ele repreende uma pessoa através de uma palavra. Porque aquele que está em pecado, a consciência fica pesada. Aleluia. Mas tem gente que gosta de estar acusando A e B. Mas irmão, estava aqui falando, porque a Bíblia estava falando sobre uma mulher que pela lei de Moisés ela tinha que ser o quê? Apredejada. Aleluia. Mas Jesus chegou e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia. Veja, glória a Deus. Eu queria citar também, todo pecado ele traz uma consequência. Todo aquilo que você faz que não agrada a Deus tem o seu preço. Aleluia. Você está pensando que Deus está preocupado com aquilo que você está fazendo que não agrada a Ele? Deus não está preocupado não. Como a irmã aqui falou, cada um tem livre arbítrio. Você pode dizer sim ou não. Você pode fazer aquilo que presta e aquilo que não presta. Mas depois você vai dizer: não, mas foi o irmão. Não, foi você mesmo. Aleluia. Veja, em 2 Reis, no capítulo 11, fala sobre um homem chamado Rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Deus era com aquele homem. Aleluia. Veja, Davi. Glória a Deus. O homem que andava segundo o caminho do Senhor, ele pecou. Aleluia. Ele cobiçou a mulher do seu capitão. Aleluia. E aquele homem ele dava vida pelo seu rei. Aleluia. Mas ele falhou, porque ele conheceu a mulher do capitão Batseba. E ele começou a cobiçar. Mas naquele tempo, uma mulher que fosse casada não poderia entrar em adultério. O que foi que ele fez? Ele botou o capitão dele na linha de frente para que ele fosse morto, porque ele sabia que ele ia morrer. Aleluia. E o que aconteceu? Mas tudo aquilo ali foi premeditado. Tudo foi premeditado.
cima de desgraça. Os filhos de Davi, um outro pegou a irmã do outro, que era de outro casamento, aleluia, porque naquele tempo o rei ele podia ter várias mulheres, aleluia. O irmão matou a irmã, e assim foi a desgraça na vida de Davi, aleluia, mas ele pagou um grande preço. A mesma assim é na minha vida e na tua vida, quando a gente comete algo da parte do Senhor que Deus não se agrada, aleluia, muitas das vezes Deus tem te prometido algo, Ele quer cumprir aquilo na tua vida, mas muitas vezes você tem desobedecido ao Senhor e Deus tem retardado a sua bênção, aleluia, glória a Deus. Mas também existe um homem chamado José, aleluia, veja, aconteceu a mesma coisa com José, mas com José foi diferente. José, ele foi para a casa de Potifar, aleluia, glória a Deus, e chegando lá na casa de Potifar, tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com José, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E naquele dia, a esposa dele, sabe o que aconteceu? Ela ficou, começou a gostar de José, começou a cobiçar José, mas José ele sabia que não era certo, aleluia, ele poderia sair com ela, mas ele recusou, ele pagou o preço, ele foi preso, mas foi necessário acontecer aquilo, sabe por quê? Porque através daquela prisão, porque Deus ele sabe o que ele faz, porque o que Deus faz hoje, nós só entenderemos amanhã, aleluia, e foi necessário José ser preso, aleluia, mas José não desobedeceu ao Senhor, ele não saiu com aquela mulher, não é porque José, ele não gostava de mulher, ele gostava, mas ele era obediente ao Senhor, ele sabia que era errado, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor, mas foi necessário acontecer isso, para que ele revelasse aquele sonho, daqueles dois homens, para que Faraó chamasse ele, e ele fosse governador do Egito, aleluia, veja, o homem que é obediente ao Senhor, lá na frente ele tem galardão, lá na frente ele tem vitória, aleluia, a mesma coisa na minha vida e na tua vida, lá em Mateus diz, por praticar iniquidade, o amor
mas muitas das vezes você se cai na fraqueza. Aleluia. Muitas das vezes eu conheço tanta gente aí que está na igreja, mas esse mês mesmo foi o mês dos mortos. Aleluia. E foi lá no cemitério de Santa Amaro. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. O homem ou a mulher está ordenado a morrer só uma vez, e depois disso segue-se o juízo. E pelos mortos nós não podemos fazer nada. E muitas pessoas ficam ali, prostrado de joelho, orando. Eu quero dizer que não há nada mais o que fazer. Aleluia. Muitos lá dizendo a menina sem nome. Aleluia. Eu quero dizer, o único homem que morreu e se ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele ressuscitou para mim e para ti, te dá vitória. Aleluia. E esse mês agora, viu o mês do Morro da Conceição. Tanta gente aí que fica prostrado, grande sacrifício, de joelho. Mas eu quero dizer para você que aquela imagem que está ali no alto, ela não pode fazer nada nem por mim nem por você. Aleluia. Mas existe um homem chamado Jesus, ele pode mudar a tua vida, a tua situação. Não há depressão que ele não possa tirar, não há enfermidade, não há dor, aleluia, que ele possa fazer na tua vida. Ele pode mudar a vida da tua casa lá, a tua parentela que está passando um momento difícil, mas ele pode mudar essa situação. Eu não posso fazer nada por você, mas o Deus que eu sigo, o Deus que você segue, ele pode mudar a sua situação. Aleluia. Meus amados, eu quero dizer para vocês também, eu quero agradecer a Deus, por Deus, primeiramente, ter colocado a nossa irmã Maria. Muitas das vezes ela falava comigo e dizia: irmão Josué, você não tem quartel, você fica para um lado, para o outro, você quem fica pulando de galho em galho é macaco. Aleluia. E você tem que procurar um lugar fixo. Aleluia. E hoje eu estou aqui. Eu sou grato primeiramente a Deus e a ela, que ela começou a bater naquela tecla, né, pastora? Insistiu, hoje eu estou aqui. E aqui é o meu quartel. E também eu gostaria de agradecer a Deus por mais um ano de vida que estou fazendo hoje aqui. Estou completando 48 anos. Eu sou grato a Deus, porque tem muita gente aí que não chega nem à metade. Mas Deus está me concedendo mais um ano de vida aqui na casa do Senhor. Cada ano que se passa, eu faço um ano, é aniversário em um lugar diferente. E hoje esse ano é um ano muito especial, que eu estou aqui na casa de oração. E eu quero agradecer a Deus pela essa rica, imensa oportunidade, e que Deus abençoe cada um. E cada um que, quando for orar, se lembre do nome do irmão Josué, que eu sou necessitado de oração. E graças a Deus. E amém.